Henker que vive duas vezes. Capítulo 63. A Torre, 5. Parece que você é novo na torre. O que fez você pensar que ignoraria nossos avisos? No início, Yon-woo tinha uma expressão perplexa no rosto, sem ter ideia de quem eles eram. Mas quando percebeu quem eles eram, caiu na gargalhada diante do absurdo da situação. Devem ser eles, o clã que está incomodando Enova. Ele próprio estava se perguntando por que ninguém apareceu. Outros lojistas chegaram até ele e perguntaram se ele estava bem. Yon-woo também estava bem ciente do motivo pelo qual nenhuma das pessoas na torre veio para a ferraria de Enova, um dos 5 mestres ferreiros. Foi por causa da opressão dos 8 clãs. É claro que os 8 clãs não se importavam com negócios fora dos andares superiores. Mas havia outros clãs sob a proteção dos 8 clãs. E eles tiveram que agir com tato, para não cair em desgraça. E parecia que eles escolheram arruinar o negócio da Enova para mostrar o seu comportamento diplomático. Provavelmente, isso também se tratava de arruinar seu negócio. Não do próprio Yon-woo. Porque aqueles que estavam na frente de Yon-woo certamente eram fracos demais para vir atrás dele. Você está rindo, seu maluco? No entanto, eles não reconheceram quem era Yon-woo. Ou, mais precisamente, eles não reconheciam o quão habilidoso Yon-woo era, o que era outra indicação de que eles não eram dos 8 clãs. Yon-woo não queria lidar com um assunto tão insignificante. Seria apenas uma perda de tempo. Eu não preciso de mais complicações, então vá embora. Mas a atitude de Yon-woo só conseguiu provocá-los. Seu filho da puta. Um aviso foi suficiente. Switch asterisco. Justamente quando um deles estava prestes a xingá-lo, ele teve que recuar ao perceber que Yon-woo havia desaparecido bem na frente de seus olhos. E mesmo antes que ele pudesse desviar o olhar para encontrar Yon-woo, Yon-woo já estava esfaqueando sua coxa com sua baioneta mágica. Puck asterisco. Quack. Um dos 5 homens caiu no chão com sangue jorrando da perna. Seu filho da puta. Mate ele. Os 4 restantes pularam sobre ele de uma só vez enquanto gritavam de raiva. Yon-woo, no entanto, rapidamente segurou a baioneta e torceu o corpo. Um por um, ele cortou o ligamento do tornozelo, cortou a coxa e esfaqueou o estômago e o peito de outro. Cucuque. Gorgolejo asterisco. Sangue espirrou no chão. Todos os 4 caíram no chão com sangue espumando na boca. Yon-woo tentou evitar recorrer à violência, a menos que fosse forçado. Mas uma vez que ele entrasse em uma briga, ele esmagaria completamente seus inimigos para que eles não pudessem pensar em retaliar mais tarde. Era um hábito que ele havia estabelecido firmemente durante suas missões. Os 5 homens bateram a cabeça na poça de sangue sem conseguirem lançar nenhum ataque. Louco, bastardo, Cookie. Yon-woo enfiou a baioneta no peito de um jogador que ainda procurava uma chance de contra-atacar. Ele caiu de costas com a boca espumando. Yon-woo limpou o sangue da baioneta mágica com as roupas do homem caído e colocou-a de volta na cintura. Procure um curandeiro ou um padre agora, você poderá salvar suas vidas. Bem, só se você puder. Yon-woo jogou essas palavras para um dos jogadores que estava meio morto e depois se virou para ir embora. Mas naquele momento, um homem segurando seu abdômen com a mão fez uma careta e gritou com ele. Você, como ousa nos tocar? Você acha que pode se safar do que acabou de fazer? Você sabe quem está por trás de nós? Seu ratinho? Você vai acabar como aquele velho quando eles F. Uma faísca saiu dos olhos de Yon-woo. Switch Puck asterisco. Cookie. Antes que o homem pudesse terminar suas palavras, Yon-woo correu até ele e enfiou a baioneta em seu peito num piscar de olhos. A baioneta penetrou profundamente em seu peito, e a ponta da lâmina ficou pendurada bem perto do coração, pois o impacto esmagou todas as suas costelas. Se ele empurrasse um pouco mais fundo, a lâmina definitivamente apunhalaria seu coração. O homem ofegou por ar. Ele não conseguiu dizer nada por um tempo devido à imensa dor. Agora ele sabia. Havia algo mais assustador do que a própria morte. A máscara branca apareceu bem diante de seu rosto com os 2 buracos para os olhos brilhando como um par de fogos fátuos. Diga isso de novo. O que, Enova? O homem tentou fingir que não estava em pânico, embora todo o seu corpo tremesse de medo. Então, ocorreu-lhe um pensamento de que ele poderia sobreviver se o ameaçasse com Enova. Ei, se você nos deixar ir, aquele velho pode viver. Yon-woo empurrou a baioneta e esmagou completamente seu coração, como se não valesse mais a pena ouvi-lo. O que você fez com Enova? Outro homem olhou para Yon-woo enquanto tremia. Eu não posso dizer. Yon-woo rapidamente cortou o pescoço daquele que estava relutante em responder. Naquele momento, o resto dos homens percebeu. No momento em que hesitassem em responder, suas cabeças cairiam. Deixe-me perguntar novamente. O que você fez? Nós não, Kurk. O homem foi decapitado enquanto tentava mentir para escapar. Por causa dos olhos dracônicos, era fácil saber se eles estavam mentindo ou não. Restavam 2 deles agora. Uma boca é suficiente. Quem falasse primeiro sobreviveria. Isso é. Nosso chefe disse que nosso clã perderia prestígio se deixássemos Enova assim, então ele enviou outro grupo para destruir a ferraria de Enova. Respingo asterisco.
Yon-woo rapidamente se livrou de quem não respondeu. O último homem restante, encharcado com o sangue de seus companheiros, tremia de medo. Mas independentemente do seu estado atual, Yon-woo disse friamente: lidere o caminho. Yon-woo franziu a testa depois de ver o que aconteceu com a ferraria de Enova. A loja inteira já estava meio destruída. A porta foi quebrada em pedaços, e as armas e peças de armadura que antes estavam expostas nas prateleiras foram todas quebradas, espalhadas pelo chão. Também havia alguns artefatos faltando. As pessoas das lojas próximas apenas observavam de longe, pois tinham medo de serem alvo do clã. Dentro da loja, havia apenas Enova sentada no chão, parecendo devastada pelo desastre repentino. Ele estava todo coberto de poeira, como se tivesse tentado resistir aos homens que destruíram a ferraria. Yon-woo viu pegadas e hematomas por todo o corpo. Embora Enova fosse bom em ferraria, ele não era tão bom em luta. Essa foi a razão pela qual ele não conseguiu subir a torre apesar de estar perto de Artia. Enova. Oh, é você, garoto. Enova estava olhando para o ar com olhos vagos até que Yon-woo ligou para ele. Com ar de indiferença. Desculpe, tudo o que você deixou para trás? Tudo o que eu estava fazendo para você? Eles roubaram tudo. Vou tentar fazer as pazes. E o seu corpo, você está bem? Mas quando Yon-woo se aproximou de Enova, ele primeiro verificou se Enova apresentava algum ferimento grave. Os olhos de Enova tremularam. Não parece que você tenha algum ferimento grave. Isso é um alívio, mas caso você tenha algum dano interno, vamos levá-lo a um médico ou curandeiro próximo. Você conhece alguém? Mas você pode deixar o resto comigo. Vou ficar aqui e resolver as coisas. Então não se preocupe com este lugar e por favor, cuide-se. Enova não pôde continuar falando. Os olhos de Giges, o artefato encomendado por Yon-woo, foi um dos melhores artefatos que alguém poderia fazer em toda a torre. E Enova estava na metade do caminho para concluir o pedido. Mas acabou sendo roubado por outros jogadores, e ele perdeu todos os materiais necessários. No entanto, Yon-woo não fez nenhuma menção a isso, especialmente depois que ele perdeu materiais extremamente raros, como a glândula de veneno da cobra de Akasha. Em vez disso, ele estava preocupado com o bem-estar de Enova. Yon-woo sorriu para tranquilizá-lo de que tudo ficaria bem. Então ele se virou para a porta e falou com o lojista vizinho que estava escondido do lado de fora da ferraria. Preciso que você leve Enova ao médico. Mas ele parecia com medo de ser alvo dos clãs. Os olhos de Yon-woo afundaram friamente. Parece que você não está preocupado comigo causando problemas. Ah, ok. O lojista empalideceu e correu para a ferraria e deu uma carona a Enova. Enova olhou para Yon-woo com uma expressão inquieta. O que você vai fazer? Vou buscar os itens perdidos. Não demorará muito. Enova percebeu o que Yon-woo estava tentando fazer e tentou dissuadi-lo, dizendo que seria perigoso. Aqueles que fizeram isso com Enova já haviam cometido roubos diversas vezes antes. Não apenas em sua ferraria, mas em vários outros lugares. No entanto, nenhum dos lojistas conseguiu expressar qualquer reclamação devido à sua considerável influência sobre o distrito exterior. Vigília noturna. Eles pertenciam a um dos clãs mais poderosos que governavam o submundo do distrito externo. Houve também um boato de que eles tinham Red Dragon, um dos 8 clãs, protegendo-os. Portanto, ninguém poderia sequer pensar em impedir os erros da Night Watch. E foi por isso que Enova também não pediu ajuda aos lojistas próximos. Mesmo que o ajudassem de boa fé, receberiam uma fé em troca. Além disso, Enova considerou isso um pecado que ele deveria expiar. O pecado de ser um espectador quando seu amigo estava em perigo. Foi o castigo que ele impôs a si mesmo. Então Enova queria impedir Yon-woo antes que ele se machucasse. Mas no momento em que olhou nos olhos de Yon-woo, ficou sem palavras. Um forte olhar de determinação. Esse olhar o lembrou de alguém que ele conhecia. O dono daqueles olhos em sua cabeça era um garoto brincalhão e bem-humorado. E o que estava à sua frente agora tinha exatamente a personalidade oposta. Mas, por alguma razão, ele não conseguia afastar a ideia de que eram a mesma pessoa. Deixando Enova para trás, Yon-woo deu o pontapé inicial. Enova observou Yon-woo desaparecer ao longe. Nome. Sim, Willet. Yon-woo estava planejando que o jogador capturado revelasse a localização de sua base. Os clãs do submundo geralmente mantinham sua localização em segredo para se protegerem de forças hostis. Então, se ele revelasse a localização, seria considerado um traidor e poderia ter que fugir de seu próprio clã pelo resto da vida. Mas um punho próximo era mais assustador que uma espada distante. Willet, em seu desejo de sobreviver à situação atual, revelou a localização imediatamente e até o conduziu até a base. Quando chegaram, pararam em frente a uma pousada de 2 andares chamada o Aero Wind Duels. Se este for o lugar errado, você está morto. Eu sei. Willet tomou um grande gole. Mesmo a caminho daqui, ele reconsiderou várias vezes. Não deveria levá-lo para outro lugar, mas se eu fizer isso, ele definitivamente vai me matar, certo? Mas se eu o levasse para nossa base, o mestre do clã me mataria.
Mas sempre que o fazia, a memória de seus companheiros sendo derrotados tão facilmente voltava à sua mente, deixando-o hesitante. Ele pelo menos não queria morrer assim. Além disso, esses olhos, que porra são eles? 2 olhos brilhando sob uma máscara branca. Eles eram tão escuros quanto o anoitecer e tão profundos quanto o abismo. Eles provocaram nele medo absoluto só de olhar para eles. Eventualmente, Willett não pôde deixar de levá-lo à sua base secreta. É isso. Yon-woo silenciosamente dirigiu seu olhar para o prédio para o qual Willett apontou. A julgar pela sua aparência, não passava de uma pousada em ruínas onde apenas jogadores pobres ficavam. No entanto, este é o lugar certo. Posso sentir algumas coisas aqui e ali. Quando ele examinou a pousada, ele pôde sentir vários dispositivos como armadilhas instaladas por toda a pousada, sem mencionar jogadores escondidos dentro de compartimentos escondidos. Vamos entrar. Mas, tudo bem. Willett não queria entrar. Mas vendo os 2 olhos de Yon-woo, ele finalmente fechou os olhos e abriu a porta. Ele parecia uma vaca sendo arrastada para um matadouro. Willett, por que você está? Lá dentro, a pousada estava muito escura e cheia de fumaça de tabaco. Quando Willett entrou, o homem atrás do balcão inclinou a cabeça. Mas logo ele se assustou quando Yon-woo saltou de trás de Willett. O que? Quem? Quack. Yon-woo agarrou o braço do homem e quebrou-o com um giro. Só então eles perceberam que seu alvo havia invadido sua base. Caramba! Willett, seu traidor imundo, como você ousa nos trair? Funcionários da limpeza da pousada, clientes comendo no refeitório e até hóspedes dormindo no quarto. Todos eles saíram para lutar contra o intruso. Fui forçado a fazer isso. Willett deu desculpas com a voz trêmula, mas ninguém ouviu suas palavras. Pate asterisco. Yon-woo jogou o homem que segurava em direção à parede e o chutou do chão. Preciso nocautear todos eles o mais rápido possível. Através de seus sentidos aguçados, seus padrões de ataque estavam sendo desenhados dentro de sua cabeça. Quang asterisco. Yon-woo não gastou muita mana para esta luta, mas seria o suficiente para subjugar os jogadores. Para aquele que apontava para o lado com uma adaga, Yon-woo puxou seu braço, torcendo para fora. E para aquele que mirava nas pernas, ele levantou o queixo, quebrando a mandíbula. Puta merda, como ele está fazendo tudo isso? Ele é apenas uma pessoa. Ataque-o de uma vez. Os membros do clã continuavam aparecendo quase indefinidamente, fazendo-se perguntar se tantos deles poderiam estar escondidos em um espaço tão confinado. Mas independentemente do número deles, Yon-woo rapidamente os nocauteou, um por um. Ele chutou suas armas, quebrou suas armaduras, cortou sua carne e quebrou seus ossos. Em seu caminho, havia vários corpos de jogadores feridos. Meu braço, meu braço. Isso é uma loucura. Arg. Yon-woo torceu o ombro do homem que agarrou e o chutou na barriga.